Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Ao 11. Vamos ler. Quem não leu a Bíblia hoje, esse ano vai ler pelo menos 11 versículos. Eu vou ler os ímpares e os irmãos pares. Por favor, me ajudem. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 11. Eu vou ler os ímpares e os irmãos pares. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizava Elias, e como passara a fio da espada todos os profetas de Baal. 2. Eu gostaria que alguém pegasse o microfone, irmãos. Pode alguém pegar o microfone, porque fica melhor que ler junto com a igreja. Tá certo? Vamos fazer novamente. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre o Giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que ele questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. 11 todos. O 11, na minha tradução diz: diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante da minha face no alto do monte. Todos dizem. Irmãos, nós lemos aqui alguns versículos da palavra do Senhor,
que fala acerca do profeta Elias. Profeta esse que Deus levantou sobre a nação de Israel, porque Deus, ele falava com o povo através dos profetas naquela época. E quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, porque muitos pregam o capítulo 17, o capítulo 18, acerca da chamada de Elias. Deus abençoe, Jânio. Acerca dos propósitos de Deus com Israel, acerca do grande desafio, e poucos pregam acerca do capítulo 19, a qual fala, irmãos, que o profeta Elias, ele teve uma crise de fé naquele momento. Ele passou por uma crise emocional, dado a uma situação que ele achava que nunca iria acontecer, presbítero Lineker, visto pelaquilo que Deus tinha feito, né? Através do seu vaso, através dele, no meio do povo naquela época. Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor nessa noite, falando sobre este é o tempo de Elias. Diga comigo, estes são tempos de Elias. Estamos vivendo, irmãos, as pessoas não são a mesma, o lugar não é o mesmo, mas os acontecimentos estão acontecendo também nesta época, como aconteceu na época de Elias. Quando eu digo tempo de Elias, irmãos, é porque existe uma profecia bíblica lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando eu vejo, irmãos, essa profecia, essa palavra da boca do profeta Malaquias falando que nos últimos dias ele enviaria o profeta Elias. E quando nós olhamos para esta palavra, quando nós olhamos para este acontecimento, não quer dizer que o próprio Elias, irmãos, iria vir nesta época, não. O profeta estava falando acerca de um símbolo daquilo que Deus iria fazer antes do arrebatamento da igreja sobre a face da terra. Então, quando nós olhamos para Elias, Elias fala no futuro, hoje, esta época, acerca de um símbolo daquilo que tinha acontecido naquela época, não ia ser diferente do que está acontecendo hoje. Porque Elias, irmãos, todos sabem que ele foi o que, irmãos? Transladado. Né? O Senhor, irmãos, Elias não provou a morte. Então Deus, ele prova, né, que também existirá o arrebatamento, que é aqueles que não vão passar pela morte. Por isso que Paulo disse, nem todos dormiremos ou deitaremos no caixão, mas no suar da última trombeta seremos arrebatados. Quando a Bíblia diz que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eram 12. Mas Jesus sempre tinha pessoas mais próximas. Todo crente tem pessoas próximas. Sim ou não, irmão? Ele chamou Pedro, Tiago e João para orar lá no monte. Né? Alguns dizem que é o Monte Tabor, mas a Bíblia não revela o nome do monte. É uma sugestão devido à localidade. Fala que é o Monte Tabor, mas a Bíblia não diz. E ali Pedro viu quem, irmão? Moisés e Elias. E naquele momento que ele viu ali, ele ficou tão alegre porque Pedro não queria estar ali. Ali era a Galileia dos gentios, não havia templo, não havia lugar de adoração. Jesus foi orar no monte, porque não tinha templo ali naquele lugar. É lugar, irmãos, onde tinha a cidade de Gadara, onde demônios tinham influência, onde as pessoas eram gentílicas, e Pedro jamais queria ficar ali. Ele foi porque Jesus foi. Mas a Bíblia diz que quando ele viu a transfiguração, ele viu as vestes, o chinelo, a roupa de Jesus mudar, e sendo Jesus glorificado, ele viu naquele momento, ele viu Moisés e ele viu Elias. Não é isso, irmão? Ele viu quem?
Moisés e Elias. E quando ele viu, ele ficou tão alegre que ele disse: Jesus, quer que a gente faça 3 tendas aqui? Porque bom é este lugar, irmão. Aonde Jesus está, ele muda o ambiente é gostoso, o ambiente ele é maravilhoso. Então naquele momento, irmãos, quando terminou aquele cenário, Jesus chama e diz: não revele esta visão. Ali foi uma visão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés tinha morrido e Elias tinha sido arrebatado. Ninguém poderia voltar ali, mas ele viu uma visão futurística daquilo que aconteceria no futuro, porque Moisés representa aqueles que ressuscitarão dos mortos, e Elias representa aqueles que foram arrebatados ou serão arrebatados. Diga amém por isso. Então, quando eu olho para essa simbologia da pessoa do profeta Elias, que Malaquias fala, que nos últimos dias, ele diz aqui acerca: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É por isso que os irmãos, olhando lá em João, os irmãos viram que João Batista, quando ele começou a manifestar a glória, a presença de Deus, o arrependimento dos pecados, a Bíblia diz que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que causava um avivamento no meio das pessoas. Ninguém queria ir onde tinha templo, todo mundo queria ir ouvi-lo lá no deserto, porque ele tinha uma palavra poderosa da parte de Deus. E chegaram até ele e disse: olha, tu és Elias? Perguntaram se ele era Elias, por causa dessa profecia, por causa desta palavra. Perguntaram se ele era Elias. Ele disse: não, não sou ele, é o Messias, não. Eu sou uma cana que clama no deserto, uma voz que clama no deserto. Até o próprio Jesus, quando consultou os seus apóstolos, disse: quem dizes, seu filho do homem lá fora? Olha, está dizendo que tu és Elias. E vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro, irmão, revelou algo que não é da carne. Por isso que ele disse: não foi a carne que te revelou, mas foi meu Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e todo-poderoso. Quando eu digo esta noite que estamos vivendo o tempo de Elias, irmãos, estamos vivendo mesmo. Por quê? Eu não estou falando acerca dos sinais. Não, não, não. O tempo de Elias não só foi sinais. O tempo de Elias também foi perseguição. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, onde sinais têm acontecido, vidas sendo transformadas, liberta pelo poder do evangelho, sendo pregada em todos os locais, em toda a sociedade. Nós temos alguém em alguma escola, em algum local na área judicial, na área federal, na área legislativa, nos poderes legislativo, judiciário, executivo. Nós temos alguém levantado por Deus em todos os lugares. Levante a mão e diga amém por isso. Então, irmãos, não somente estamos vivendo o dia de avivamento, mas também estamos vivendo o dia de perseguição. E eu vou explicar para você o que quer dizer isso. Irmãos, se no capítulo 19 de 1 Reis, Elias não tivesse vencido esta crise, o capítulo 17 e o 18, senhores obreiros, não ia adiantar de nada para nós hoje, porque a Bíblia diz que Elias conseguiu vencer a crise espiritual naquela época. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, a Bíblia diz no capítulo 17 que o próprio Elias, cheio da graça do Deus Todo-Poderoso, ele viu que as pessoas estavam cocheando em 2 pensamentos. Ninguém estava servindo a Deus de verdade, estava vivendo uma vida dupla, uma vida sem agradar a Deus. E ele faz o desafio, e ele vai primeiro para Acabe, e ele chega lá no capítulo 1, versículo 17, capítulo 17 e o versículo 1, ele diz aqui: Elias, o tibista, que habitava em Gileade, declarou a Yahvé, o Senhor, a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus, cuja presença estou, cujo Deus vivo, cuja presença
estou. Olha só que coisa linda. Assim diz o Senhor, o Deus vivo, cuja presença eu estou. Não vai chover, não vai cair orvalho na terra, segundo a minha palavra. Deus compra guerra com você, Acabe, para mostrar que os deuses dessas terras não é Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é quem fez o céu e a terra, e Deus vai fechar a chuva e nem orvalho vai descer, segundo a minha palavra. 3 anos e meio ficou sem chover, e naquele momento que ele profetizou a palavra, Deus disse: vá lá para Querite, um rio, fica lá, esconda-te lá, eu vou proteger você lá, ninguém vai tocar em você, ninguém vai mexer, e não se preocupe, eu vou enviar corvos para mandar carne para você, de dia e de noite, não vai faltar alimento para você. Deus cuida daqueles que são seus. Levante a tua mão e diga amém. Aquieta o teu coração nesta noite. 2024 chegou, mas o Deus de Elias ainda está conosco sobre a face da terra para nos abençoar. E no mesmo capítulo 17 diz que o tempo foi passando, não tinha chuva, não tinha orvalho, e as águas do Querite começou a secar, e Deus dá uma ordem: eu vou levar você para a terra desses deuses, a qual Acabe casou com Jezabel e está adorando aqui. Vai lá para a terra deles, vai lá para Sidrom, vai lá, eu quero que você vá para lá, para aquele local, e quando você chegar lá, eu vou dar uma ordem, uma viúva, para que cuide de você, e não deixe faltar nada. Encurtando a palavra, passou 3 anos e meio. No capítulo de número 18, Deus manda Elias se apresentar diante de Acabe, dizendo: olha, diga a Acabe que prepare a sombrinha, o guarda-chuva, porque água vai descer do céu sobre a face da terra, para saber quem é o Deus todo-poderoso e verdadeiro. Mas a Bíblia diz que quando ele ia retornando, mas antes dele dar o recado para Acabe, ele viu aquele povo sem água, ele viu aquele povo precisando, os deuses, aqueles que adoravam os deuses de Baal, clamando por água e não tinha água, e ele faz um desafio: eu vou mostrar quem é o Deus todo-poderoso e verdadeiro, e ele manda preparar um altar, e faz um desafio, diante de Israel e do povo ali de Jezabel, a saber, o povo ali de Etibaal, rei do Sidrônio, aos profetas de Baal, que era 450 profetas, foram o dia zero. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele mandou preparar um altar e disse: olha, sacrifica aí um animal, deixa o animal ali, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que eles clamaram, ele disse: olha, está viajando, está passeando o Deus de vocês, grita mais. Mas depois ele disse: olha, pega água. Água onde? Vai buscar lá no mar, em qualquer canto. Pegue água e jogue aqui em cima. Ele preparou o altar, né? Preparou o altar, arrumou direitinho o sacrifício, pegou as 12 pedras que representa Israel, colocou sobre o altar, abriu o rego. Para que rego? Oxi, vai chover? Não. Para que rego? Porque eu quero que encha de água, molhe tudo aqui de água, porque o meu Deus vai responder com fogo. E quando ele orou, irmãos, oração pequena, eficaz e poderosa, para que esse povo saiba que tu és Deus do céu e da terra, e o fogo lambeu a água, queimou toda a oferta, ainda queimou todas as pedras. E ele foi até Acabe e disse: olha, vai chover. E a chuva veio sobre a terra. E Acabe fez saber a Jezabel que os 450 profetas de Baal foram mortos. E no capítulo 19, Jezabel manda dar um recado para Elias: assim faça aos deuses comigo, se amanhã a esta hora você não esteja como eles estão, mortos. E naquele momento, irmãos, foi um momento da crise. Elias, naquele momento, irmãos,
Elias, ele ouviu aquele recado, e quando ele recebeu aquele recado, ele pegou o seu moço, porque todo profeta tinha uma pessoa de lado, para acompanhá-lo, para dar continuidade ao trabalho. Os irmãos sabem que Elias, ele tinha um moço com ele. Não era ainda Eliseu, era um moço que estava com ele. Porque a Bíblia diz que Elias tinha uma escola de profeta, diga, escola de profeta. E a escola de profeta, irmão, começava lá em Gilgal, que significa arrependimento, né? Significa lugar de abandono, que era circuncisão, que era feito, para depois ir para Betel, depois de Betel ia também para o lugar de delícias, que chamava o que, irmão? Jericó. Depois de Jericó, aí ia para o Jordão, e depois retornava aquele que aprendeu a palavra, retornava para o princípio. E Elias estava com aquele moço, pegou aquele moço e deixou em Betseba, porque ele não queria que o moço visse o que ele estava passando. Ele estava vivendo o que, irmão? Uma crise existencial. Primeiro, porque ele não acreditou no que ele viu. Ele achou que Jezabel iria o que, irmãos? Se converter. Diga, se converter. Ele achou, irmão, que Jezabel, ela ia admirar pelo que Deus tinha feito, pelos sinais. Mas Jezabel, irmãos, não se admirou pelos sinais que tinha acontecido. Por quê, pastor? Porque Jezabel, ela representa muito mais do que uma rainha ou esposa de Acabe. Jezabel, irmãos, é o sinônimo do sistema do mundo. Sistema do mundo. Jezabel, ela representa a imoralidade, a vergonha. Jezabel representa o espírito da rebeldia, da rebelião contra Deus e tudo que representa Deus. Até o livro de Apocalipse fala acerca de Jezabel, que não é a reencarnação dela, mas fala do espírito de Jezabel, que é a rebelião contra Deus, que a idolatria e a imoralidade é o espírito de Jezabel que atua no mundo. Então Elias, irmão, entrou em crise, porque Elias achava que o sistema ia ser mudado pelo que Deus tinha feito. Eu quero te dizer, não se pasme. Olha, pode acontecer milagre na terra, sinais, prodígio, como está acontecendo hoje, mas o sistema, irmão, ele não se dobra para as coisas de Deus, é manipulado por Satanás. Esse sistema só vai ser aniquilado depois dos 7 anos, que vai ter o período da grande tribulação e a volta de Jesus Cristo para o milênio sobre a face da terra, que vai dominar todas as coisas. Por isso que hoje é o tempo de Elias. Por quê, irmão? É o sistema. Elias achava que Jezabel iria se dobrar. Uma mulher vai se dobrar na hora. O marido dela já vai ver o milagre, vai se dobrar. Mas ele ficou com medo, porque ela não se dobrou. Ele disse, eu vou matá-lo. O pastor que pregou aqui em São Paulo disse que ele não queria ser morto por uma mulher. Era vergonhoso ele ser morto por uma mulher. Além de ser vergonhoso ele ser morto por uma mulher que não servia a Deus, ele entrou em um momento de crise, porque ele achou que o milagre iria mudar aquela vida. Quantas vidas, irmão, está vendo milagre de Deus, está vendo coisas grandes acontecendo, mas não dobra o joelho para o Senhor. Olha, teu irmão, diga, é o sistema. É o sistema manipulando. É o sistema, irmãos, que está acontecendo. É por isso que Zacarias falou que antes do grande e terrível dia do Senhor enviaria Elias. Quer dizer que nós representamos o Elias. A igreja não entra em crise. A igreja, ela é santa, ela é remida pelo sangue do Cordeiro do Deus Todo-Poderoso. Mas nós que somos vaso, que pertencemos à igreja, podemos a qualquer momento entrar em crise, porque a gente quer de qualquer maneira que as pessoas entendam a palavra, o poder do evangelho, o poder da libertação, da transformação. E quando a gente vê que aquela pessoa não dobra o joelho, a gente entristece.
E Elias, irmão, naquele momento, ele perdeu a sua identidade, por não ver uma realidade. Por que ele perdeu a identidade? Porque ele não lembrou quem ele era para Deus e quem Deus era para ele. E eu provo aqui, primeiro, ele deixou o moço em Betsaiba. Ele não queria que o moço visse a crise. Depois ele foi para debaixo de Uzimbre. Ele não pediu a Deus a morte, ele pediu no âmago. Ele falou com ele mesmo, ele sabia que Deus ouve. Ele disse, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Senhor, tira a minha vida. Porque se eu tirar, é suicídio. E suicídio não vai para o céu. Não tiro não. É o Senhor. Ficou lá debaixo ali. Aí Deus naquele me falou tanto, irmão. E Deus ficou no silêncio. Porque tem momento, irmão, que Deus não fala com a gente. Porque estão passando por uma crise existencial. E a gente precisa descansar um pouquinho. Quando ele dormiu, aí Deus disse, anjo, vai lá e leva pão. No original diz, leva pão assado sobre pedras quentes. Pedras quentes, que fala sobre brasas, fogo. Leva, dá a ele de comer. O anjo tocou, ele viu o anjo, nem aí comeu, dormiu de novo. O anjo foi de novo, tocou de novo e levou pão assado sobre pedras quentes, brasas de fogo. Comeu, mas deu um recado: olha, come, porque muito comprida é a tua jornada, muito comprido ainda é o teu caminho sobre a face da terra. E ele comeu. E ele andou cerca de quanto tempo, irmão? 40 dias e 40 noites. Subiu para o monte Horebe. Saiu do deserto para o monte Horebe. Entrou dentro do monte. E naquele momento, a Bíblia não diz, mas eu creio que o anjo diz, vou de novo, Senhor. Vai não. Quem vai agora sou eu. Porque eu tenho poder de tirar as crises de fé. Eu tenho poder de tirar o medo. Eu tenho poder de tirar as indiferenças. Eu tenho poder de mostrar ao meu filho quem ele é diante da minha presença. Eu não vou abandoná-lo nesse momento. Eu não vou abandoná-lo nessa crise. Porque às vezes, irmão, mesmo a gente tendo tanta fé, quando a gente olha às vezes para a crise, a gente se abala e não lembra quem nós somos para Deus. Quantas vezes você não já pensou em desistir? Quantas vezes você não já pensou em entregar o trabalho? Sendo pastor não me vê, fulano não me vê, cigano não me vê. Quantas vezes você já pensou em si mesmo? Ah, vou para outro lugar, vou não sei para onde. Esquece quem é você para Deus e quem é Deus para você. E Elias entrou dentro da caverna. Deus disse, agora quem vai descer sou eu. Mas a Bíblia diz que antes de Deus descer, ele enviou. Diga, ele enviou. Primeiro ele enviou um vento forte. Diga, vento forte. O vento foi tão forte, irmão, que a Bíblia diz que espedaçou a penha, as pedras que tinham na porta do monte, foi fendida. Depois veio o terremoto, diga terremoto. O terremoto, irmão, ele mexe. A gente não consegue ficar em pé direito, fica aqui, é como teve lá no Japão, os irmãos viram agora. As pessoas ficam aqui, tentam sair de lugar que tem marquise, alguma coisa que possa cair, e ficava balançando, mandou o terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Depois Deus enviou o fogo. Esse enviar fala de permissão, diga permissão. Então Deus permitiu, diga comigo, o vento, o terremoto e o fogo. Ele não estava no fogo. Aí veio uma brisa, que no original fala de refrigério, diga, uma brisa de refrigério suave. Refrigério suave, né? Que a JK fala sobre isso, né? Que é a Bíblia BKG, né, irmãos? BKJ. Ela fala acerca desse original. E veio um som como de uma brisa suave. Elias, o que faz aí? Ele não pediu a morte, irmão. Já vi pregador dizer que ele pediu a morte. Não. Ele disse, Senhor, o Senhor está vendo as transgressões que está havendo aí? Quebrar a aliança, Senhor. Eu não sou melhor do que meus pais, não.
Eu não sou melhor que meus pais. Quebraram a aliança aí. Elias, versículo 11: sai diante da minha face. Alguma diz Bíblia presença, ou diante da minha frente, fronte. Ali fala de quê, irmão? De presença. Sabe o que Deus está dizendo hoje para nós aqui? O que ele disse a Elias: Elias, o que foi que você disse a Acabe? Em 1 Reis capítulo 17 e 1. Acabe, o Deus cuja presença face eu estou. Por que você não está diante da minha face? Quem disse para você que você está sozinho? Quem disse para você que você vai morrer? Quem disse para você que eu não estou ao seu lado? Quem falou por você isso? Você não sabe quem eu sou? Vem para a minha face. Eu quero você diante da minha presença. Não saia da minha presença por nada. Não deixe as coisas, o sistema do mundo querer lubriar você, tirar o foco daquilo que você é para mim. Olha teu irmão, profetiza para ele: não deixe nada tirar o foco de quem você é para ele. Você é um profeta, é uma profetisa de Deus sobre a face da terra. Por quê? Porque você está diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Tempo de Elias, onde muitas pessoas estão com medo de dizer a verdade, onde muitas pessoas estão sendo silenciadas nessa época. Pregue a palavra, viva a palavra, ande na palavra, porque o nosso Deus cuida de mim e de você. Jezabel queria silenciar Elias, é o sistema. Eu vou silenciá-lo, vou matá-lo. Irmãos, Elias só fez dizer, quando os homens disseram: ei, homem de Deus, desce daí agora, vamos lá falar com Acabe. Se eu for homem de Deus, desça fogo do céu agora e consuma tudinho. Queimou tudo. Por que foi que ele fugiu quando Jezabel disse que ia matá-lo? Porque ele deixou o moço em Betseba e foi para debaixo de um zimbro quando Jezabel disse que ia matá-lo. Por quê? Porque ele não entendia como é que um poder daquele, um fogo do céu descer, consumia holocausto. Um fogo que não foi aceso por mão humana. Porque Jezabel sabia que ficou o dia todinho os profetas dela: nosso Deus, Baal, manda fogo, manda. E nada. E Elias só fez uma oração. Depois, aí ela ainda viu ele consertar o altar, dizendo: olha, Deus não trabalha em altar desarrumado. Deus manda fogo em altar arrumado. Arrumado por profeta, diga por profeta. Pelo aquele que prega a palavra, que anda na palavra, que vive na palavra, que acorda na palavra, que dorme na palavra. Está entendendo o que é que Deus está dizendo aqui? Estamos vivendo o tempo de Elias. Sinais estão acontecendo, irmãos. Maravilhas estão acontecendo no nosso meio. Família nossa que a gente nunca imaginava, já estão sendo conquistada pelo poder do Evangelho. Mas nós estamos vendo um mundo, sistema, querendo nos apertar individualmente, não a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo universal. E diabo não toca, diabo não mexe. Até a tua vida o diabo não tem poder de tocar nela. Porque o próprio Isaías disse: toda arma forjada. Só que essa arma forjada, irmão, é preparada no fogo. O diabo tem uma arma que não é cega não, é preparada no fogo. Mas contra você, ela não prospera. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que estão lá fora. Então Elias, irmãos, precisava de uma intervenção divina da parte de Deus. Porque Deus não abandona os seus profetas. Olha só o que Deus disse: vem diante da minha face. E quando ele foi diante da face do Senhor, ele disse a mesma coisa: o que é que tu estava fazendo lá dentro? Senhor, tu sabe, quebrar a tua aliança, quebrou não sei o que, só eu restei. Não, meu filho, ainda tem 7.000 crentes
mulheres de fogo, homens de fogo, que não se dobrou para o sistema do mundo. Volta para o teu caminho, versículo 11, volta para o teu caminho, não saia, olha para o teu irmão, profetiza, não saia do lugar que Deus te colocou, por nada, não saia do lugar. Ainda tem mais, tu vai ungir um rei, depois vai ungir outro rei, depois tu vai pegar Eliseu, que não estuda na escola de profeta ainda, aquele moço que você deixou lá em Betsaiba, não é ele que eu tenho negócio não. Eu tenho um negócio com aquele que nem está ainda na escola. Mas você vai buscar ele lá. E vai ungí-lo no seu lugar. Aí uma vez um irmão estava pregando. Pastor, ele jogou a capa. O rapaz já virou profeta. E ele foi levado pelo redemoinho. Não, irmão. Diga para o teu irmão, não, irmão. Fala para o teu irmão. Passou cerca de quase 10 anos. Diz aí, quase 10 anos. Elias queria ir embora rápido, não era? Ficou quase 10 anos. Elias pegou o moço e disse, bora para a escola de profeta, né, irmão? Porque não é assim não. As coisas de Deus é coisa linda. Quem não tem a oportunidade de estudar numa escola de profeta, né? Uma fateal da vida, né? De obreiro. Então vou pegar você, pega ele, leva lá para onde, irmão? Gilgal. Gilgal é começo. Foi lá para Gilgal. Depois de Gilgal, irmão, quando passou o tempo, fica aqui. Estou pronto, eu quero ir para Betel, lugar de revelação, lugar da presença de Deus. Quero ver o poder, a graça. Depois provou o poder, fica aí na igreja, no banquinho, sentado, adorando. E vamos agora para Jericó. Vou para Jericó pregar, falar, mostrar. Não, eu vou também, porque já estou preparado. Já vou sair cheio e vou pregar a palavra em Jericó. Parece bonito, é o mundo, é sistema. Eu vou lá e o sistema não vai me corromper. Vai não. Agora eu vou para onde, irmão? Para o Jordão. Fica aí. Jordão é final. Jordão quer dizer final de todas as coisas. Fica aí que eu vou para o Jordão. Eu vou também. Eliseu seguiu Elias. E quando parou de frente ao Jordão, Elias pegou a capa e colocou sobre o rio. E o rio se abriu. Ele foi para o outro lado. Ele disse, pede-me o que quiserem. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias já estava restaurado. Quero porção dobrada. Tinha passado 10 anos, irmão. Ele venceu aquela crise. E agora estava preparando um moço para assumir o lugar dele. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Eu quero porção dobrada. Dura coisa me pediste. Porção dobrada não é comigo não, é com ele. Agora se você vê ele me levando diante dos teus olhos, vai cumprir. E naquele momento, irmãos, veio uma carruagem de fogo, arrodeando-a. Aí fez um redemoinho. Não foi a carruagem que levou Elias, foi o redemoinho. Pegou Elias subindo. E de repente caiu a capa. Não foi a roupa, né, irmão? É a capa. Ninguém vai ficar, né, irmão, sem a roupa no dia do arrebatamento, não. Jesus atravessou as paredes com a roupa. Toca aqui aquela roupa. Estava vestido, toca aqui. Jesus estava vestido. Atravessou as paredes. Relógio, se tiver na minha mão aliança, vai ser tudo transformado no dia do arrebatamento. Em um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. A capa que caiu representava a continuidade, porque quando ele foi chamado, foi lançada a capa, era chamada. Quando a capa caiu, irmão, ele pegou a capa e achava que a capa era poderosa. Oxe, a capa caiu, não estou sentindo nada. Cadê a porção dobrada? Vou lá para o Jordão. Ele não quis fazer inovação, irmão. Nunca faça inovação na casa de Deus. Faça aquilo que você aprendeu pela palavra. Inovação, a igreja não vive. A igreja é renovada pelo poder da palavra. Eliseu pegou a capa de Elias, olhou para o Jordão e disse, vou fazer inovação não. Eu vou voltar para Gilgal. Eu vou voltar para o começo e vou começar tudo ensinando o que eu aprendi. Diga teu irmão, ensina aquilo que você aprendeu. E a Bíblia, quando ele chegou no Jordão, o original diz, quando ele tocou as águas, nada aconteceu. Ele tirou, botou de novo. Onde está o Senhor? Olha, Eliseu ainda não tinha experiência com Deus. Onde já o chamou ele de quê, irmão? Disse, porque o Senhor para ele era só Elias.
Onde está o Senhor, o Deus do meu senhor Elias? Quando ele tocou, irmão, era Deus dizendo: estou aqui, ó. As águas se abriram. E ele foi para Gilgal e deu continuidade à obra de Deus. Encerrando, estamos vivendo o tempo de Elias. Não falo somente dos sinais, mas falo também sobre as perseguições. Tem pessoas que têm vergonha. Nós temos hoje a internet para falar do amor de Deus. Nós não vamos falar da vida de ninguém. Jesus veio para salvar os são, não, os doentes. E a gente leva a semente, a palavra. Leva a semente da palavra de Deus. Faça a obra. Não se preocupe com o sistema do mundo. Estou falando do sistema que você sabe espiritual, acerca de Jezabel. Não tenha medo de nada. E se vem algum medo, alguma crise na tua vida, e você querer entrar dentro de uma caverna, o teu Deus está dizendo: olha, meu filho, você vai passar por vento. Lembra do vento? Vai passar vento na sua... Fala, teu irmão, vai ter vento na tua vida, que vai até tirar uns pedacinhos de algumas pedras tuas. Vai vir o terremoto para tentar te desequilibrar. Vai vir o fogo para tentar te queimar. Mas mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pelo vento, pelo terremoto, não vai fazer dano nenhum, porque você está na minha presença. Eu quero você diante da minha face. O segredo é estar diante da presença daquele que chamou. Não saia da presença dele. Não saia da presença do Senhor por nada. E Deus ainda deu cerca de 10 anos ainda, para ele continuar ensinando em meio ao sistema. E preparando os futuros Elias, que ia dar continuidade até o dia de hoje. Que eu estou vendo muitos Elias de Deus neste lugar. Crentes compromissados com a palavra do Evangelho. Hoje é o tempo de Elias. É tempo de avivamento, de poder, de milagre, mas é tempo de perseguição. Mas não é tempo de se esconder. É tempo de estar diante da face do Deus Todo-Poderoso. Porque o dia do Senhor virá e não tardará. O arrebatamento está próximo sobre a face da terra. Elias de Deus, aquieta o teu coração. Não tenha medo de pregar a palavra. Você não está sozinha. Ainda tem muitos e milhares que não dobrou o joelho para o sistema, mas prega a palavra da verdade. Fique em pé e dê glória a Jesus nessa noite.